Estamos de volta com mais um Sala de Visitas, hoje tratando do tema pedágios em São Paulo, os pedágios mais caros do universo, talvez, do mundo, ou pelo menos do Brasil, mais caros do que pedágios nos Estados Unidos, como foi dito aqui pelo Evaristo. Mas eu queria dar a oportunidade para o Ângelo falar do exemplo que ele ia comentar no último bloco e nós tivemos que ir para o intervalo, então fica à vontade, Ângelo. Então, no movimento sindical, a gente faz um exemplo muito direto na questão da indexação que tem os contratos dos pedágios com a inflação, com o IGPM primeiro e depois o IPCA. Para as empresas de pedágios podem. Só que, por exemplo, nesse momento, os professores estão em greve e estão reivindicando um reajuste de 30 e poucos por cento, que na verdade não é nenhum aumento real, é só a reposição da inflação calculado pelo próprio IPCA. E aí o que a gente questiona? Para um professor, para um trabalhador da saúde, para um funcionário público que está aí no dia a dia, o salário não pode ser indexado à inflação. Agora, para uma empresa que já está explorando as tarifas de pedágio, aí pode ter indexação. E a gente ainda brinca com o seguinte, ainda cria uma agência, e essas agências para a gente funciona quase que se fosse um sindicato patronal, porque na verdade ela funciona para fiscalizar se aquelas empresas estão recebendo direito com os reajustes corretos, né? Então o governo ainda por cima financia praticamente um sindicato patronal para garantir que essas empresas tenham todos os direitos. Agora os serviços sociais, os funcionários públicos que poderiam está ali no mínimo tendo a reposição da inflação, enquanto inclusive com o crescimento da economia, no setor privado quase todas as empresas estão dando ganho reais para os seus trabalhadores. Não, e o orçamento do Estado teve crescimento real também bastante importante. Aqui na Prefeitura o crescimento real nos últimos 5 anos foi mais de quase 50% de crescimento real. Imagino que no Estado também, né, Evaristo? O Estado tem aumentado muito a sua arrecadação ao longo desse tempo. Agora aumentou a arrecadação e aumentou o número de praças de pedágio, aumentou o valor dos pedágios. Quantas praças aumentaram nesse período? Então, Donato, no ano de 1997, havia no estado de São Paulo 40 praças de pedágio, que eram geridas pela ODR e pela DERCE. Hoje, há no estado de São Paulo 220 praças de pedágio, todas sob concessão privada. Quando foram concedidos os 12 lotes das primeiras rodovias, foram concedidas com 27 praças. Logo depois já passou por 90. Então, aumento muito grande dessas praças de pedágio. E aí, quem fica com esse lucro, se você pegar a receita das concessionárias no ano 2002, elas representavam 1,6 bilhão de reais. Hoje, segundo dados da Artesp, que é a agência reguladora de transporte do Estado de São Paulo, é quem gerencia esses contratos, fiscaliza, as concessionárias arrecadaram no ano de 2009 4,55 bilhões de reais, um aumento muito expressivo, e o lucro líquido também tem aumentado muito nesse período. É o equivalente a cada segundo entra nos cofres das concessionárias privadas cerca de R$ 127 por segundo, se você pegar esse valor e dividir ao longo do ano. Então, o número de praças cresceu muito, e assim como também a arrecadação das concessionárias. Aí o governo vem e diz que, o governo estadual, que São Paulo tem as melhores rodovias porque cobra pedágio. Isso não é verdade. São Paulo sempre teve as melhores rodovias. E as rodovias que foram concedidas foram as melhores. O primeiro lote eram todas rodovias duplicadas. As concessionárias tiveram pouca coisa para fazer, com algumas exceções, que todos nós sabemos, que é a pista da Imigrantes e a extensão da Bandeirantes. Mas fora isso, não havia muito a fazer. Então São Paulo sempre teve as melhores rodovias. Por quê? Porque o Estado usou muito recurso do Fundo Rodoviário Nacional, que era um fundo nacional, que foi a partir do qual se construiu muita rodovia, e o Estado aplicou na construção dessas rodovias, que é dinheiro de impostos. Ângelo, pegando essa questão do aumento do número de praças de pedágio, isso deve ter provocado problemas em várias cidades de circulação curta, que as pessoas precisam fazer caminhos pequenos e que tem que passar por pedágios, né? Eu queria que você dissesse quais cidades que têm esses problemas mais claros, se vocês têm esse diagnóstico no estado. A gente sabe que aqui em Osasco tem uma luta grande, mas eu acho que no interior do estado essa multiplicação de praças de pedágio gerou um problema
da circulação interna da cidade ou aquela circulação entre cidades vizinhas ficar quase impossível, ficar muito cara. Sim. Você tem, hoje, isso pega muito forte em quase todas as regiões do interior, porque inclusive a região do interior, é como se a gente pensasse aqui em São Paulo, você junta uns 30, 40, 50 municípios do interior junto. Então a pessoa mora, por exemplo, a pessoa pode morar num município como de Arealva, mas trabalha no município de Bauru, sabe? Porque a distância, inclusive, é muito menor do que às vezes quem está aqui na capital para se locomover de um bairro para o outro. E aí o que tem acontecido? O governo do estado tem feito uma prática, até para iludir a pessoa num primeiro momento, de começar a diminuir o preço de algumas praças de pedágio, só que a poucos quilômetros para frente coloca outra. E normalmente, quando coloca essa outra, põe no meio entre uma cidade menor e aquela cidade centro da região. E aí, com isso, faz com que um monte de gente que trabalha no dia a dia tenha que pagar pedágios também. E aí, esses pedágios, quando divide, fica numa faixa ali de uns R$3. Se multiplicar isso, R$6 por dia, multiplica por 20, a pessoa só de pedágio está gastando quase R$200 aí no mês. Isso é em quase todas as regiões. Exemplo de Bauru, Sorocaba tem isso com as regiões ali do Alto Vale do Ribeira, Presidente Prudente, em todos esses locais, os municípios no entorno começam a ficar prejudicados por causa desses inúmeros pedágios que estão aparecendo atualmente, né? Aqui em São Paulo mesmo, ali na região de Perus, nós tivemos um caso que o transportador escolar do Vai e Volta, daquele programa de transporte escolar gratuito, criado ainda no governo da prefeita Marta, ele, para levar a criança de um bairro e a escola está no outro lado da Bandeirantes, ele tem que pagar pedágio. Né? E isso encarece o transporte escolar. Imagina o transporte público escolar, mas tem o transporte privado escolar que também acaba... Inclusive o receio nosso é que a gente está tentando entender por que ele faz uma obra toda na marginal do Tietê, com mais pistas, só que as pistas estão sendo separadas por espaços de concreto. Isso eu queria perguntar para o Evaristo. O Rodoanel, ainda que não esteja totalmente pronto, tem várias obras de acesso, pelo menos ali na região do Imbu tem um viaduto que vai demorar para ficar pronto ainda. Ele está sendo aberto agora nesse início de abril. E o que foi anunciado é que ele será pedagiado, mas só o ano que vem, né? Só em 2011, ou seja, é um pedágio para o próximo governador. O atual agora, no período de eleição, não coloca pedágio, mas em seguida nós teremos pedágio. Na